Meu Deus, que notícia é essa, gente? O que acabou de acontecer é coisa de louco. Você vai ficar de boca aberta com o que acabou de ser confirmado. É uma notícia bombástica. Acabou de ser revelado agora. Vou mostrar para vocês todos os detalhes aqui. Gente, uma bomba contra o Lula. O Lula acaba de cair no buraco. Isso mesmo, Lula acaba de cair no buraco após uma ação inesperada de Jacques Wagner. Você vai ver em detalhes aqui. E também, gente, uma outra bomba contra Alexandre de Moraes acaba de ser confirmada. O documento chegou nas mãos do Trump e uma decisão foi revelada e anunciada agora. Nesse momento, tudo está mudando na política brasileira. O governo brasileiro está sendo impactado agora com essas notícias. Vou mostrar aqui agora a primeira informação já na tela. Preste atenção, você que está acompanhando esse vídeo. Tem um terceiro detalhe que eu não vou nem comentar agora no começo. Durante o vídeo eu vou mostrar para você, para não dar problema aqui. A gente sabe muito bem como funciona no Brasil, tem coisa que a gente tem que até evitar falar aí no título dos vídeos, no começo do vídeo. Eu vou deixar para o meio do vídeo. Tem um terceiro detalhe que é o mais bombástico de todos. Olha só, fique até o final desse vídeo. Primeira matéria já está na tela, o Marcília está trazendo para nós aí. Olha só, primeira bomba do Lula, depois a decisão urgente e inesperada do Donald Trump contra o Alexandre de Moraes. O documento já está nas mãos do Trump. Dá uma olhadinha aqui agora, gente. Deixa o seu like, contribua com o nosso canal. Deus te abençoe grandemente e vamos para o vídeo. O Jacques Wagner vai sair a qualquer momento da liderança do governo petista. Ele está para ser empurrado para fora do barco pelo Lula. Isso pode ser pior pesadelo para o governo. Eu vou te mostrar agora como é que esse amigo de 40 anos do Lula, como esse amigo que agora está sendo apontado como intermediário entre o Lula e o Vorcar, uma pessoa dessa importância, ao ser empurrada para fora do barco, pode levar junto o governo. Eu vou te mostrar como tirar o Jacques Wagner do caminho pode talvez sair mais caro para o Lula do que mantê-lo dentro do governo. A coluna do Lauro Jardim no Globo hoje traz a informação de que o Jacques Wagner vai pedir entre hoje e amanhã para se licenciar do cargo de líder do governo Lula no Senado. As revelações da operação da Polícia Federal, como eu mencionei, apontando que ele seria um intermediário entre o Vorcar e o próprio Lula. Olha a relevância desse personagem que é o Jacques Wagner. Essa informação da Polícia Federal foi demais para o governo e ele está sendo empurrado para fora do barco petista. Mas ele não está saindo pela porta da frente, não. Embora ele tenha dito que ele está saindo, ou enfim, isso está sendo dito nos bastidores, que ele vai sair para poder as investigações seguirem tranquilamente, para poupar o governo. A verdade é que o Jacques Wagner está saindo pela porta dos fundos. Ele está saindo com um belo de um chute nas nádegas. O ponto é que o Jacques Wagner se tornou uma pessoa não grata dentro do governo petista, que já está enrolado até as tampas com escândalos. Óbvio que ninguém quer sair na foto com o Jacques Wagner, ninguém quer ficar ao lado dele num ano eleitoral, às vésperas, inclusive, do período eleitoral, como é agora. Só que o Jacques Wagner não é um aliado qualquer. O Jacques Wagner é um aliado que sabe tudo. Como eu mencionei, há 40 anos ele conhece o Lula, já foi 2 vezes o governador da Bahia. O caso Master começou na Bahia e tem toda a relação com ele e com aqueles que ele conhece. O Jacques Wagner conhece o PT, conhece o Lula e conhece as relações que envolvem o Banco Master, talvez mais do que o próprio Vorcaro. Por isso, tirá-lo da frente, afastá-lo, dar-lhe um pé e colocá-lo na geladeira, sem dúvida alguma, pode sair mais caro do que mantê-lo no governo. O Lula está diante de um verdadeiro dilema. O dilema do Lula nesse momento é: se ele fica no governo, ele chama atenção, ele vira um grande alvo para que as investigações prossigam não apenas contra ele, mas contra até o próprio Lula e todo o primeiro escalão do governo. Se ele sai do governo, ele pode ficar ressentido, ele pode se sentir rejeitado, e ao se sentir rejeitado, talvez ele queira levar junto sabe-se lá quem, ou sabe-se lá se o governo inteiro, porque é muito
que um Jacques Wagner envolvido no caso Master, que intermediava relações entre Vorcar e o Lula, não saiba muito até do próprio Lula, claro, e de tudo e todos. Portanto, meus caros, o dilema aqui com o Jacques Wagner é total. Eu vou te contar mais um detalhe sobre essa história já, mas antes eu vou pedir a você que se inscreva aqui no canal. Se inscreva porque é de graça. A gente descobriu aqui no canal que muita gente acompanha as minhas análises, mas ainda não é inscrito. É o seu caso? Então se inscreva e faça parte da nossa comunidade. Bom, a cereja aqui desse bolo é esse dilema que eu mencionei. O Jacques Wagner, ele pode sentir o grande dilema do rejeitado. Você sabe o que é o dilema do rejeitado? É aquele que está ao lado, que é parceiro, que está sempre junto de alguém. Aí no momento em que você torna-se inútil ou torna-se uma pessoa ruim, é ruim sair na foto com você, te dispensam na primeira oportunidade. Gente, ó, diante disso, saiu aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, doutor Sandro Gonçalves na tela, trazendo aqui o documento da Magnitsky contra Moraes, na mesa do Trump. Dá uma olhadinha aqui, gente. Quem você acha que tem mais força? Donald Trump ou Alexandre de Moraes? Pois é, a questão parece um tanto quanto óbvia, mas parece que o próprio Moraes não sabe a verdade sobre esse fato, que o Donald Trump é óbvio, é uma figura muito mais forte do que o ministro Alexandre de Moraes. O Donald Trump está observando de perto o que está acontecendo com a família Bolsonaro aqui no Brasil. E aí, tanto é que ele mencionou, citou a condenação de um dos filhos do Bolsonaro, que ele classificou como Bolsonaro Júnior, e inclusive está observando de perto toda essa situação, mencionando que a situação política no Brasil está muito perigosa, muito delicada. Agora, nesse mesmo momento em que há uma tensão entre o Donald Trump e o Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro vai até os Estados Unidos, a Washington, e a gente vai trazer novas informações sobre isso para você nesse nosso primeiro editorial. E também vamos falar de algo que está sendo classificado como uma grande vitória do André Mendonça no caso Dark Horse. Será que os ventos da mudança estão acontecendo e figuras antigas estão abandonando o ministro Alexandre de Moraes? Eu vou te explicar tudo isso nesse editorial. Gente, ó, a gente vai ver essas informações agora, só quero mostrar aqui o que saiu na mídia brasileira, ó, os nomeados para a segurança de Lula. Olha só o que saiu aqui, ó. A gente já vai continuar. A GAF foi publicada no Diário Oficial da União. Colocaram os nomeados, o nome dos seguranças do Lula de fulano e cicrano. Olha aí, uma portaria publicada no Diário Oficial da União, desta segunda, chamou atenção pelos nomes dos militares nomeados pelo Gabinete de Segurança Institucional para integrar a proteção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na portaria 172 de 19 de junho, assinada por Vinícius Damasceno do Nascimento, diretor do Departamento de Gestão da Secretaria Executiva do GSI. Fulano de tal é denominado como major do Exército Brasileiro, enquanto cicrano de tal seria primeiro-tenente da Polícia Militar do Distrito Federal. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Ao invés de colocar o nome, né, dos militares, colocaram fulano de tal e cicrano de tal num documento oficial do governo. Tá? Agora eu te pergunto, como está sendo feita a revisão dos documentos do governo? As pessoas que estão fazendo esse trabalho são realmente capacitadas para isso? Como está sendo levada a seriedade de toda a documentação do governo? Fica aí a pergunta, vai deixando os seus comentários, porque a gente vai continuar vendo aqui as notícias. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2026. Este é o nosso primeiro editorial do dia, o editorial das 9 horas da manhã, muito pela confiança e pela credibilidade. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho mais sobre o que rola na política brasileira. Combinado? Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O Eduardo Bolsonaro, neste momento, logo 2 dias depois de ter sofrido uma condenação absurda na justiça brasileira, ele simplesmente foi para Washington. Practice slow English with me and speak English confidently. Listen to me. Look at my mouth, my lips. Lá para buscar novamente sanções
contra o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Eduardo Bolsonaro no Departamento de Estado de Trump para retomada de sanções contra Alexandre de Moraes. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro viajou a Washington para reunião no Departamento de Estado do governo Donald Trump, com o objetivo de articular a retomada ou a ampliação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, o ex-deputado foi para Washington. Vamos lembrar que ele não vive lá em Washington, ele vive no Texas, ele vive nos Estados Unidos, porque ele é exilado ou asilado político lá nos Estados Unidos. E aí é interessante, tá? Porque o foco da ação do Eduardo Bolsonaro é buscar a retomada ou a intensificação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, depois de tantas ações que o ministro praticou aqui no Brasil. O Eduardo foi alvo de condenação recente agora do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês lembram, disseram que o Eduardo Bolsonaro simplesmente estava coagindo o ministro Alexandre de Moraes e, por isso, o condenaram a 4 anos e 2 meses de prisão, sem contar na inelegibilidade. Então, o Eduardo Bolsonaro já tem um histórico de denúncias contra o Alexandre de Moraes, não é de agora que vem essa batalha, e aí é óbvio, né? O Eduardo Bolsonaro está fazendo de tudo para demonstrar os possíveis, sabe, os desdobramentos do que pode acontecer aqui no Brasil se o ministro Alexandre de Moraes continuar crescendo, né, com o seu poder e continuar atuando da forma que atua. E parece que os ventos estão mudando aqui no Brasil. Se o Eduardo Bolsonaro foi recebido lá em Washington, se ele pediu para ir e foi recebido, mostra laços entre a direita brasileira e o governo americano, ou seja, pediu e foi atendido. Veja que o Lula foi ao G7 agora, mal trocou uma palavra com o Donald Trump, foi uma situação de vexame. E aí, é óbvio que a gente pode esperar que vai ter, né, uma nova, sabe, uma carralhada aí de ataques da mídia mainstream, da mídia tradicional contra o Eduardo Bolsonaro. Mas essa ida do Eduardo Bolsonaro, óbvio, vai ser atacada pela imprensa porque, de certa forma, pode-se esperar que, pelo que o Trump falou, a chance de vir aí uma ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes é muito, muito grande. E aí eu tenho um trecho de um vídeo aqui da Jovem Pan News que fala justamente sobre essa ida do Eduardo Bolsonaro lá. Quem publicou foi o Gil Diniz, ele publicou um trecho da Jovem Pan News e que diz o seguinte: a chapa vai esquentar. Eduardo Bolsonaro vai a Washington para encontro com o governo de Donald Trump. Essa informação é exclusiva e é de momento. Eduardo Bolsonaro, acompanhado de seus aliados, acaba de chegar ao Departamento de Estado norte-americano. Ele deve passar a tarde de hoje em reuniões, numa tentativa de convencer as autoridades norte-americanas a retirar as sanções comerciais, o tarifaço que vem sendo imposto ao nosso país e trocar pela volta da Lei Magnitsky sobre algumas autoridades brasileiras. Logo mais à noite, Eduardo Bolsonaro vai participar de um jantar com pelo menos 20 senadores daqui dos Estados Unidos. Essa viagem inclui ainda outras reuniões com diversos parlamentares, outros jantares, e acontece poucos dias após a condenação dele pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, morando aqui desde 2025, numa espécie de autoexílio. Eduardo tem sido uma das principais vozes da família Bolsonaro e da direita brasileira na articulação internacional. Ele está aqui nessa viagem em Washington DC, acompanhado de alguns aliados e busca reforçar a narrativa de perseguição política e lawfare contra o bolsonarismo. Um dos principais pedidos, portanto, Koba, que ele deve fazer na tarde de hoje é a retomada das sanções da Lei Magnitsky contra autoridades daí do nosso país, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, além de outros alvos. É importante também a gente salientar, outros alvos podem estar nessa lista. Medida que já foi aplicada
e depois retirada em momentos anteriores da relação Brasil-Estados Unidos. Com relação a esse pedido específico, nós apuramos há 2 semanas atrás, junto a fontes americanas, reforço, não junto a fontes brasileiras aqui nos Estados Unidos, de que um documento, uma minuta, que pede nova sanção da Lei Magnitsky contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil já estaria pronta e, inclusive, na mesa de Donald Trump para avaliação. Essa informação nós trouxemos no nosso site da Jovem Pan, na minha coluna e também aqui ao longo da programação. Ou seja, já existe um documento segundo o lado americano dessa situação pronto, que já estaria pronta essa minuta, restando apenas a assinatura, a avaliação de Donald Trump, se sim ou se não. E agora culmina, portanto, Koba, com essa viagem de Eduardo Bolsonaro, que chegou agora há pouco aqui em Washington, D.C. Olha a relevância dessa informação. Tá? A minuta da Lei Magnitsky que pode sancionar contra o Alexandre de Moraes já estaria pronta, preparada, na mesa de Donald Trump. Mas, em vez de ficar falando sobre o quanto Tumbi é incrível, por que eu não mostro pra você? Vamos supor que queremos uma abelha explicando a lei da gravidade. Pronto, em 1 segundo tá tudo criado. Não tô falando de clipes curtos de 5 segundos, mas de vídeos explicativos de 5 minutos que realmente educam, entretêm e convertem tudo ao mesmo tempo. Toda a animação deste vídeo foi gerada com o Tumbi. E você ainda tá assistindo. Isso prova o quanto vídeos em desenho animado realmente prendem a atenção. Tão confiante de que você vai adorar os vídeos que criar, que tô tornando essa decisão totalmente sem risco. Se você usar o Tumbi e decidir que não é... Na mesa. Tá? Então, não só contra o Donald Trump, eu acredito que os 4 ministros que condenaram o Eduardo Bolsonaro por unanimidade vão ser sancionados pela Lei Magnitsky. O próprio Departamento de Estado, onde ele está agora, nesse momento, classificou a decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal contra ele como exemplo de uso político do judiciário. Foi esse o termo utilizado pelo Departamento de Estado norte-americano. Pois é. Veja que a situação está ficando cada vez mais tensa, né? Mais tensa nas relações bilaterais entre o Brasil. E aí o Eduardo Bolsonaro aproveitou o impacto aqui, foi até uma publicação do jornal Cidade Online e mandou um recadinho, né? Reagindo a uma publicação que cita ele, o Paulo Figueiredo, né? O Eduardo Bolsonaro mandou um recado para o ministro Alexandre de Moraes. Condenado Eduardo Bolsonaro faz ofensiva. Olha que esses caras não entenderam ainda que não importa se eu tenho cargo, se eu não tenho cargo de deputado, seja lá o que for, se eu estou condenado ou não, você não vai me parar, Moraes. E a gente vai vencer. Pode ter fé, pode acreditar. Pois é. Recado, como diria aqui, aqui no Goiás, aqui, recado tá dado, né? E aí, vamos lá. Agenda do Morning Show, falando um pouco sobre a ida do Eduardo Bolsonaro lá para os Estados Unidos. Agora, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro desembarcou em Washington hoje para uma nova rodada de agendas políticas, assunto para o Eliseu Caetano, que já está com esse bastidor, inclusive no nosso site, né, Eliseu? Já é um destaque da sua coluna. Você tem ideia, segundo as suas fontes, quem ele deve encontrar por aí? Oi, Márcia, ótima tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. Essa é uma informação de momento, é uma informação que também traz consigo os bastidores do poder na capital americana, Washington, D.C. Ótima tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente em tempo real. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro desembarcou no final da manhã desta segunda-feira na capital americana, Washington, D.C. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai participar nessa segunda-feira de um jantar que reúne mais de 20 senadores republicanos na capital americana. Agora, você sentiu o baque? Um jantar com 20 senadores republicanos e, com toda certeza, figuras muito fortes do governo norte-americano. Então, vem sanção por aí. E aí é que vem o nosso bastidor, Márcia, porque agora à tarde, mais precisamente agora, nesse momento, Eduardo Bolsonaro está indo para o Departamento de Estado norte-americano, acompanhado da sua entourage, para conversar com as autoridades americanas
sobre as pautas que ele pretende conversar e encontrar apoio. Existe aí todo uma volta, né, um entorno para que essa viagem aconteça hoje, nesse momento. Então vamos lá. O Eduardo Bolsonaro, nesse encontro, ele pode simplesmente encontrar o Marco Rubio nesse encontro. Agora, veja, os ventos da mudança estão chegando. Tem algo que me chama a atenção. Eu não sei se ainda é uma trama ou se o Gonê está soltando a mão do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero mostrar para você, nesta publicação sobre o filme Dark Horse, do Eduardo Bolsonaro, que é a segunda vez que o Paulo Gonê, procurador-geral da República, manda um recado claro para o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu vou te falar isso depois que você entrar em contato conosco e entender um pouco mais o que é uma holding, uma offshore. Pois é, que simplesmente já existe, entendeu? Que o caso Dark Horse fique com o André Mendonça, não com Alexandre de Moraes. Ele argumenta que simplesmente já existe um processo que trata do caso Master, e como essa ação é sobre o caso Master, ela deveria ficar na mão do André Mendonça. Para alguns, uma baita vitória do André Mendonça. Para outros, uma baita armadilha do Moraes e do Paulo Gonê contra o André Mendonça. E eu vou te explicar tudo isso aqui. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonê, manifestou-se pela distribuição da notícia-crime contra Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro para o ministro André Mendonça. O caso envolve um suposto financiamento do filme via recursos de Daniel Vorcaro. Lembrando a você que o Dark Horse é o filme que vai tratar da vida e história de Jair Bolsonaro, que foi feito com recursos privados e foi alvo de uma ação lá na Procuradoria-Geral da República, no STF, pelo Lindenberg Farias, o Lindenberg Farias, que pede que seja esclarecido para onde foram os recursos do filme. Lembrando que o dinheiro não é público, tá? O dinheiro não é público, mas essa ação foi protocolada. E aí, nesse caso, o Paulo Gonê, ele defendeu, ontem mesmo, na segunda-feira, que essa notícia-crime seja enviada para o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. E aí, que a relatoria deveria sair da mão do Alexandre de Moraes. Onde que a coisa fica interessante aqui? Essa ação na mão do Alexandre de Moraes, poderia dar ao Alexandre de Moraes o poder, né, para trazer algumas coisas do caso Master para sua mão, mesmo sabendo que a chance de uma cobrança, de um questionamento sobre Introducing Clip B. Whatever you can picture, you can generate. Sobre o contrato da esposa do Moraes é gigantesco. Então ele seria questionado, é óbvio que ele seria questionado. Mas o que aconteceu? Ele manifestou, o Paulo Gonê, dizendo, não, isso aqui tem que ir para o André Mendonça. Já o Alexandre de Moraes, pasmem, se manifestou também, dizendo, olha, quer saber de uma coisa? Quer saber da verdade? Manda isso aqui lá para o Fachin, e aí o Fachin pode mandar para o André Mendonça também. O que a PGR argumentou nesse caso? Ela fala que o episódio já é um objeto de procedimento lá no STF, ou seja, já tem um processo lá no STF, e já tem a PF que já atua no caso do gabinete André Mendonça, e não faz sentido manter isso na mão de outro juiz. Cara, ele aplicou a lei. Outra coisa também que chamou muita atenção há poucos dias da PGR foi o fato de que a PGR também foi contra o Alexandre de Moraes, dizendo que a lei da dosimetria não poderia ser suspensa. Lembra disso? Então, algumas pessoas dizem que o André Mendonça está ganhando força, o Paulo Gonê não quer ser sancionado pelo Donald Trump, não quer caçar a briga com os Estados Unidos e preferiu caçar a briga com o Alexandre de Moraes, soltar a mão do Alexandre de Moraes. Não sei se isso é verdade ou não. Agora, uma coisa é certa, para a maioria, a manifestação, a atuação, a ação, ela classifica aqui uma espécie de derrota
do ministro Alexandre de Moraes, uma vitória para o André Mendonça. E aí tem um trecho da matéria da Band News falando justamente sobre isso aqui. A Procuradoria-Geral da República está defendendo que o caso Dark Horse fique com o ministro André Mendonça e não com o ministro Alexandre de Moraes. Ela está questionando a competência do ministro Alexandre de Moraes para ficar com o caso Dark Horse. Vou ler aqui um trechinho desse posicionamento. O episódio ao qual se refere a manifestação já é objeto de procedimento próprio na Suprema Corte que tramita sobre a supervisão do eminente ministro André Mendonça. A manifestação, portanto, é pela redistribuição da notícia-crime ao ministro André Mendonça por prevenção. Eu vou chamar aqui o meu companheiro César Feitosa, que está me ajudando nessa apuração, essa manifestação do Procurador-Geral da República. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, senão a gente fica com um vídeo extenso demais também. O próprio Alexandre de Moraes enviou esse pedido para o Fachin, para que o Fachin redistribua, e pode ser que a redistribuição seja para o André Mendonça. Quais são as duas hipóteses aqui? Teoria A. Na teoria A, o ministro Alexandre de Moraes se viu enfraquecido, porque o Paulo Gonet soltou a sua mão. E o Alexandre de Moraes comprar essa briga, mantendo esse processo na sua mão, seria uma loucura muito grande. Então ele cedeu, recuou e mandou o processo para a mão do André Mendonça. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, da qual eu acho mais plausível, há um conluio aqui, tá? Mandou para o Fachin e para a PGR para a mão do André Mendonça. Na mão do André Mendonça, se o André Mendonça votar favoravelmente, ou seja, votar contra a ação do Lindbergh Farias, eles vão argumentar que o André Mendonça é um bolsonarista, logo impedido para julgar uma ação que teria o Flávio Bolsonaro envolvido por causa do áudio e pediria a retirada do André Mendonça para que o processo fosse redistribuído e talvez cair na mão do ministro Gilmar Mendes. Então, pode ser que a maioria da turma ali pudesse estar preparando uma armadilha para votar a suspeição do André Mendonça. Se ele votar a favor do Flávio Bolsonaro, ele seria um bolsonarista suspeito. Há essa possibilidade de argumentação do ministro Alexandre de Moraes. A segunda é que se ele não quer assumir esse risco, se o André Mendonça vota contra o Flávio Bolsonaro para investigar o caso Dark Horse, poderia ser uma bomba relógio muito explorada pela esquerda contra o Flávio Bolsonaro, ou seja, deixaria o Flávio Bolsonaro numa sinuca de bico. Olha aí, gente, vai comentando, deixe seus comentários aqui. Lembre-se, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sino com todas as notificações, deixe o seu like, compartilhe, contribua com o nosso canal e fique ligado que a qualquer momento eu volto.